E o Corinthians precisará de um caminhão de dinheiro para pagar Memphis Depay no mês de agosto. É que além dos habituais 6 milhões de reais de custo todo mês, há o pagamento de 2 bônus. O primeiro por presenças em jogos, o segundo por gols/assistências. Só para você entender, o Memphis Depay assinou um contrato com o Corinthians em setembro do ano passado. Esse vínculo só se encerra em julho de 2026, mas para efeito de contabilidade ele foi dividido em 2. E a primeira parte termina na próxima quinta-feira, 31 de julho. A partir daí, em agosto, começa a vencer o prazo de pagamento dos bônus relacionados à primeira temporada. A data específica do contrato para pagamento é 20 de agosto. E todos os valores que eu vou passar a partir de agora são livres de impostos. O Memphis Depay tem garantidos para 20 de agosto mais 11 milhões de reais. São 6 milhões e 300 mil reais por ter participado exatamente de 70% das partidas, seja em campo... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também do outro jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo de forma exclusiva as últimas informações do Corinthians, e a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Quero falar muito do empate do Corinthians contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Posso falar que é um empate heróico? Posso, por causa que o Corinthians no primeiro tempo foi assim, inacreditável, um time inaceitável, não jogou nada e tomou um baile do Botafogo. Mas no segundo tempo, com as mudanças do Dorival Júnior, o Corinthians melhorou e conseguiu esse empate que eu chamo de heróico. Mas antes de falar da partida, de fazer a análise dessa partida, quero falar um pouquinho do professor Dorival Júnior, que está muito pressionado no cargo. Desde o jogo contra o São Paulo, o Dorival vem sofrendo pressão do Corinthians. Dorival contra o São Paulo, a gente sabe dos episódios que aconteceram, Dorival também sabe, porque jogadores do Corinthians, não são todos, curtiram balada antes do Majestoso, de quinta para sexta e de sexta para sábado. Então a gente viu o Corinthians se arrastando em campo. A contrário senso, o São Paulo entrou mordendo e no primeiro tempo o São Paulo liquidou o jogo porque o Luciano fez 2-0 e o Corinthians não teve força para reagir. Dorival Júnior acabou entendendo que o Memphis Depay não estava fazendo a função que ele gostaria, acabou sacando o Memphis do primeiro para o segundo tempo. O Memphis sabe que é medalhão, o Memphis sabe que tem muita força, até porque o Memphis concedeu uma entrevista num jogo que o professor Ramon Dias estava no comando. O professor Ramon Dias acabou caindo, e aí o Memphis é uma pessoa que quando fala, né, ele tem muita oratória para explicar assim com clareza qual a ideia dele. E aí o Memphis não voltou para o banco nesse jogo contra o Majestoso, fez biquinho, fez birrinha, houve uma cobrança. Dorival Júnior, ele se responsabilizou pelaquela derrota, porque ao sacar o Memphis Depay, tirou a possibilidade da torcida cobrar o Memphis. Porque o jogador com o gabarito do Memphis, ele precisa ser cobrado quando ele não coloca o pé na bola. Até porque ele é um dos jogadores do Brasil que mais ganha. E aí Dorival acabou sofrendo uma pressão pela diretoria. O Osmar Stable acabou conversando com Dorival Júnior. Dorival Júnior disse que não perdeu o grupo, que estava ciente do que estava fazendo. O Memphis Depay também foi chamado a atenção pela diretoria. E na sequência houve o jogo do Cruzeiro no meio da semana. O Corinthians teve uma outra postura. O Corinthians jogou demais contra o Cruzeiro, porque enfrentou o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Enfrentou o líder do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro há 10 jogos que não perdia. Então o Corinthians enfrentou um adversário extremamente perigoso, onde o primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor, mas o segundo tempo o Corinthians se igualou e foi melhor do que o Cruzeiro. O Corinthians teve mais oportunidade de marcar o gol, até porque o zagueiro do Cruzeiro tirou a bola em cima da linha. Memphis obrigou o Cássio a fazer uma grande defesa, e ontem, contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Corinthians, por circunstância, foi um time mesclado, porque o departamento físico viu que nem todos os jogadores, e para mim é uma vergonha, Mateuzinho e Breno Bidon
ser poupado, apenas dois garotos ser poupados. E aí o Dorival vem sofrendo com todas essas circunstâncias. Por quê? O Dorival veio ao Corinthians com a promessa de ter 4 reforços. Até hoje a diretoria do Corinthians não contratou esses 4 reforços, né? Então dificulta, porque o Corinthians hoje tem um time bom. Eu considero um time bom, mas um elenco mediano, um elenco fraco. Você vê que quando o Dorival faz as substituições, entra Memphis Depay e o Roberto no ataque, né? O Breno Bidô ajudando o Carrídio, o Corinthians cresceu de produção e teve chance de sair lá do Rio de Janeiro com a vitória. No primeiro tempo não mereceu, mas no segundo tempo o Corinthians igualou e encurralou o Botafogo. Então o Corinthians poderia ter saído com a vitória lá do Rio. E o Dorival, pra mim, na minha modesta opinião, como ele empatou com o Cruzeiro, empatou com o Botafogo, ele deu uma aliviada. Mas, sinceramente, pra mim, o derby será o divisor de água na quarta-feira para o Dorival. Porque o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Para o Corinthians é primordial o Corinthians conseguir essa classificação, porque o Corinthians deve 2,5 bilhões. Se o Corinthians passar pelo Palmeiras, esse encontro é inédito. Vai eliminar o seu rival. Corinthians chega às quartas de final da Copa do Brasil e ganha 4 milhões e 700. Se o Corinthians não passar, a pressão que o Dorival vem sofrendo é enorme. Dorival só não caiu contra o Cruzeiro porque empatou o jogo e fez um jogo espetacular. Dorival só não caiu contra o Botafogo porque trouxe o empate em 1-1 do Rio de Janeiro e no segundo tempo o Corinthians jogou melhor que o Botafogo e ontem o time foi mesclado. Então Dorival não tem culpa. Por quê? Não foi Dorival que montou esse elenco. Dorival ainda pediu reforço, o Corinthians não deu. Mas Dorival será provado agora quarta-feira contra o Palmeiras. Eu acho que não deveria. Mas se perder o jogo pelo Palmeiras, jogando em casa, na Neoquímica Arena, seu maior rival, ser eliminado da Copa do Brasil, que dependendo do resultado, se o Palmeiras ganhar de 2, 3-0, acabou achando o Corinthians. Aí jogando fora no Allianz Parque fica pior. Dorival cai. Dorival não continua. Não deveria, mas é a realidade do futebol. Infelizmente, futebol, principalmente no Brasil, é resultado. É resultado. E ontem o Corinthians enfrentou o Botafogo, que nos últimos 10 jogos, como mandante, antes do Corinthians não tinha perdido, né? Não perdeu ontem. Era 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então, na minha opinião, houve um crescimento do Corinthians enfrentar um Botafogo tão forte, campeão da Libertadores, e não perder o jogo do Rio de Janeiro com um time mesclado. E aí, fiel, o que vocês acham? Se o Corinthians perder o jogo para o Palmeiras em casa na Copa do Brasil, quarta-feira, Dorival cai? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Gente, vamos mudar de assunto, mas não menos importante, para falar da dívida do Corinthians com o holandês Memphis Depay. Além dos 6 milhões de reais por mês, né, que o mês recebe, o Corinthians precisa pagar 2 bônus para o Memphis Depay no mês de agosto. É complicado a gente falar desse contrato que a diretoria do Corinthians, na pessoa do Augusto Melo, que está afastado do cargo, mais o diretor executivo Fabinho Soldado, fez com o Memphis. É muita mordomia, começando pagando um aluguel de 279 mil reais por mês para o Memphis morar nos hotéis mais luxuosos do mundo. Tá entre os 20 melhores. O Memphis mora numa casa dentro de um hotel de um apartamento, né? 1.175 metros. Corinthians paga 279 mil por mês. Isso significa 9 mil reais por dia. Mais 2 segurança, carro blindado e cozinheira particular. Então, assim, é inadmissível, é uma falta de responsabilidade extrema de um profissional fazer um contrato desse com o jogador. O Memphis não tem culpa. O que tem culpa é a diretoria do Corinthians. A gente tem que falar da diretoria. O Memphis pediu, a diretoria deu, então a diretoria que foi responsável. O primeiro prêmio é pela presença
em jogos. E o segundo prêmio do Corinthians é pela assistência ou gols nos jogos. Memphis Depay tem garantido aí para dia 20 de agosto cerca aproximadamente quase 12 milhões de reais, um pouquinho a mais, né? Então o Memphis tá aí estipulado, a gente não tem como reclamar, porque são valores estipulados dentro do contrato com metas que o Memphis bateu. São 6 milhões por ter participado de 70% das partidas, mais 4 milhões e 700 por ter alcançado aí 29 gols / assistência, né? Lembrando que foram 14 gols e 15 assistências. No jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira que vem, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil na Neoquímica Arena, se o Memphis marcar um gol ou dar uma assistência, né? O Memphis terá garantido aí mais 100% dos seus bônus previsto no seu contrato. É um absurdo. São 67 jogos contando com o jogo do Palmeiras na quarta-feira que vem do Memphis e teve uma participação, né, de 47 jogos do Memphis. Então uma participação boa, onde fez o Memphis chegar todos esses bônus. Lembrando que todos esses valores que o Memphis receberá são livres de imposto. É isso mesmo que eu falei, tá? Para mim, são valores impagáveis para o Corinthians. E se o Corinthians não pagar, o que o Memphis vai fazer através dos seus advogados? Notificar o Corinthians extrajudicialmente. E aí virá mais uma multa acrescida aí em torno aí de 10% sobre os valores, assim como aconteceu no Campeonato Paulista, que o Corinthians está atrasado em pagar o Memphis aproximadamente 4 milhões e 700 mil, agora já passou de 6 milhões por causa da multa e 1000% ao dia. Então, assim, é lamentável, é um contrato caótico, é um contrato vexatório, é um contrato vergonhoso e, sobretudo, um contrato irresponsáveis pelas pessoas que no momento está no Corinthians, que era o presidente Augusto Melo e também o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que lá está até hoje. Então é triste, o torcedor corintiano lamenta, mas o que a gente pode fazer? A gente vai ao estádio, a gente compra os produtos, a gente faz de tudo para ajudar o clube. Mas infelizmente, hoje, o Corinthians não tem uma administração séria. Hoje o Corinthians não tem uma administração séria. O Corinthians não tem uma gestão séria. A administração do Corinthians, ela é temerária, caótica, assim, é lamentável, é extremamente irresponsável. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians tem condições de arcar com todos esses valores para Memphis Depay no mês de agosto? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. Deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Não se esqueça, detalhe, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.